Olá, meu irmão e minha irmã. Continuando esta série de vídeos a respeito do sacramento da confissão ou da penitência, falaremos hoje a respeito do propósito da confissão. Também falaremos a respeito da acusação dos pecados ao se confessar. Então, que Deus nos abençoe nesse estudo do Catecismo da Santa Igreja Católica. Do propósito. Em que consiste o propósito? O propósito consiste em uma vontade resoluta de não cometer nunca mais o pecado e de usar todos os meios necessários para fugir dele. Quais condições deve ter o propósito para ser bom? O propósito para que seja bom deve ter principalmente três condições. Deve ser absoluto, universal e eficaz. O que quer dizer propósito absoluto? O propósito absoluto quer dizer que o propósito deve ser sem condição alguma de tempo, lugar, pessoa. Ou seja, quando se propõe a não mais pecar, é de fato para sempre, não condicionada a um estado mental, de espírito, de saúde ou nada do tipo. Quando se propõe a não pecar mais, é não pecar mais. O que quer dizer que o propósito deve ser universal? O propósito deve ser universal, ou seja, isso quer dizer que devemos querer fugir de todos os pecados mortais, tanto aqueles já cometidos outras vezes, como os que poderíamos cometer. O que quer dizer que o propósito deve ser eficaz? O propósito deve ser eficaz, ou seja, isso quer dizer que é necessário ter uma vontade resoluta de antes perder todas as coisas do que cometer um novo pecado, de fugir das ocasiões perigosas de pecar, de aniquilar os maus hábitos e de cumprir as obrigações contraídas em consequência dos nossos pecados. Então, o propósito eficaz é aquele onde, de fato, ao comprometer-se em não pecar, é não mais pecar. É fugir de toda ocasião de pecado, é afastar-se de qualquer possibilidade de voltar a pecar, de voltar a ofender nosso Senhor Jesus Cristo. O que se entende por maus hábitos? Por maus hábitos, entende-se a disposição adquirida para cair com facilidade nos pecados a que nos acostumamos. O que se deve fazer para corrigir os maus hábitos? Para corrigir os maus hábitos, devemos permanecer vigilantes a respeito de nós mesmos, fazer muita oração, confessar-nos com frequência, ter um bom diretor estável e pôr em prática os conselhos, os remédios que o diretor espiritual nos propõe. Então, corrigir os maus hábitos é de fato mudar de caminho, mudar de vida, mudar de postura. Se você tem um pecado, identifica aquele pecado, você deve ser capaz de identificar também o que ocasiona você a levar seu pecado. Porque cometemos pecado por nossa própria vontade, mas é evidente também que há ocasiões de pecado. O que se entende por ocasiões perigosas de pecar? Por ocasiões perigosas de pecar, entendem-se todas aquelas circunstâncias de tempo, lugar, pessoas ou coisas que, pela própria natureza ou pela nossa fragilidade, nos induzem a cometer pecados. Então, mesmo uma pessoa pode te levar a cometer pecados. Mas lembre-se que, apesar de haverem ocasiões de pecado, você pode se negar a pecar. Então, no final das contas, o pecado sempre é resultado da sua própria vontade, do seu próprio egoísmo. Somos gravemente obrigados a evitar todas as ocasiões de pecados? Sim, somos gravemente obrigados a evitar todas as ocasiões perigosas que, de ordinário, nos induzem a cometer pecado mortal, as quais se chamam ocasiões próximas de pecado. Então, se você sabe, você tem um amigo que te leva para um mau caminho, você deve se afastar dessa amizade, porque esta pessoa é uma ocasião de pecado, ela proporciona ocasiões de pecado.
O que deve fazer quem não pode fugir de algumas ocasiões de pecado? Quem não pode fugir de algumas ocasiões de pecado deve dizê-lo ao confessor e seguir seus conselhos. Por exemplo, se no seu trabalho, supor aqui, né? No seu trabalho existem ocasiões de pecado. Você se irrita facilmente ou, não sei, há especificidades naquele local que te levam a pecar. E você não pode simplesmente demitir-se do seu emprego. Até você talvez pudesse, de fato, né? Porque veja, se você tem um emprego que te leva a pecar, esse emprego não é bom. Então você não deve estar nesse local. Por isso que, de fato, você precisa do conselho do diretor espiritual, do padre, do confessor, né? Porque ele é quem, de fato, estará mais capacitado a lhe conduzir, a dizer o que, de fato, seria o melhor caminho a você tomar. Mas é evidente que devemos fugir das ocasiões de pecado, independentemente da circunstância, independentemente daquilo que lucramos, para usar um termo mais fácil aqui que veio à mente, apesar de todos os benefícios que aquele local, pessoa, lugar, tempo lhe traga e lhe pareça bom a princípio, mas se é uma ocasião de pecado, você deve, de fato, se afastar. Quais considerações servem para fazer o propósito? Para fazer o propósito, servem as mesmas considerações que valem para excitar a dor, a saber, a consideração dos motivos que temos para temer a justiça de Deus e para amar sua infinita bondade. Bom, eu havia dito no início do vídeo que eu falaria também a respeito da acusação dos pecados ao confessor, mas vou me ater ainda à questão do propósito. É evidente que, se fizermos agora uma retrospectiva e você pensar a respeito de sua vida, você muito provavelmente será capaz de enxergar ocasiões de pecado, situações que te levam a pecar, situações que mais lhe propiciam a vulnerabilidade ao pecado. E aqui refiro-me a uma série de situações, seja pessoas, lugares, estados emocionais, mas cabe a você, cabe a nós, sermos capazes de identificar nossas falhas. Sermos capazes de identificar se um local me faz mal, se uma amizade me faz mal, se um relacionamento, seja um namoro, lhe faz mal. Uma série de situações podem ser propícias para que você peque. Mas, de fato, o seu pecado, eu insisto, ele é consequência, sobretudo, da sua própria vontade. Há um ditado que diz: quando não quer, dois não brigam. E se você não quer pecar, você não vai pecar. Se eu, Lucas, não quero pecar, não irei pecar. Mas não irei graças à ação de Deus em minha vida. Quando eu, de fato, entendo que Cristo é o meu Senhor, Cristo morreu na cruz por mim e que eu sou responsável pela crucificação de Cristo, então, tendo eu verdadeiro amor por Deus, eu deixarei de pecar. Se de fato o meu amor por Deus é verdadeiro, então eu buscarei ser amigo de Deus e não inimigo de Deus. Porque quando eu peco mortalmente, eu me torno inimigo de Deus. Essa é a realidade. Então, meu irmão e minha irmã, que esta consciência do propósito esteja em nós. Que o propósito feito seja não simplesmente pelo medo do... não uma dor imperfeita, né? Não pela atrição, né? De... Deixa eu confirmar se o termo de fato é atrição, que é aquela... o arrependimento imperfeito, né? Que é aquele arrependimento apenas pela dor do, do prejuízo, da condenação eterna. Deixa, deixa eu me certificar.
que atrição, isso, a dor imperfeita, a atrição. Então, que o nosso propósito não seja motivado por uma dor imperfeita, onde eu me arrependo dos meus pecados e assumo o propósito de não pecar, por ter medo da condenação eterna. Que o nosso propósito seja, na verdade, por contrição, pela dor perfeita, onde eu entendo que Deus, o supremo bem, o amor, ele é digno, completamente digno, incontestavelmente digno do meu amor, do meu louvor. Então, não por medo do inferno, mas por amor a Deus. Que façamos esse compromisso, eu e você, de buscar uma vida mais reta, de afastarmos das ocasiões de pecado, de não pecar. Que Deus guie o nosso dia a dia, os nossos passos, que o nosso anjo da guarda esteja do nosso lado, que Nossa Senhora interceda por nós em cada momento da nossa vida. Que Deus nos abençoe. No próximo vídeo falaremos a respeito ainda do sacramento da confissão.